Mas, amados, falando de evangelismo, é sempre uma alegria você obedecer o vídeo de Deus. Só que a gente precisa entender que o vídeo é para todo crente, né? Não é só para 5% da igreja evangélica no Brasil. O ID é para todo crente, para todos nós. Então, independente disso, é uma alegria você poder realizar o ID do Senhor. Eu não sei se eu posso dizer algo que eu vou dizer agora, mas a única parte triste do evangelismo na atualidade, entenda o que eu vou dizer, a única parte triste do evangelismo na atualidade é você ir a campo sabendo que você vai encontrar muitas vezes pessoas afastadas do caminho do Evangelho. Muitas vezes você vai encontrar mais pessoas afastadas do caminho do Evangelho do que pessoas que não conhecem a Cristo ainda. É a única parte mais triste do evangelismo na atualidade hoje. É você saber ir a campo sabendo que você vai encontrar mais pessoas que se afastaram do caminho do que pessoas que não conhecem o Evangelho. Essa é a parte triste. Pessoas que um dia pisaram no altar, pessoas que um dia pregaram, pessoas que um dia louvaram, pessoas que um dia tocaram, pessoas que um dia ministraram, pessoas que um dia evangelizaram, pessoas que um dia serviram, pessoas que um dia administraram. E aí você vai lá achando que a pessoa não conhece a Cristo. Você vai, bem, eu era servo, eu estava na casa de Deus, eu buscava, eu louvava, eu tocava, eu dançava. E isso, a gente acaba ficando tão triste com isso. Aí você percebe que você está evangelizando pessoas que estão totalmente distantes do propósito de Deus e da vontade do Senhor, totalmente distante daquilo que Deus preparou para elas. Só que Deus, Ele colocou uma palavra para mim compartilhar com os irmãos nesta noite, não para aqueles que não estão aqui, ou para aqueles que não estão mais na vontade de Deus. Deus colocou essa palavra no meu coração para compartilhar para quem está aqui, para que um dia não esteja lá, para que um dia não esteja aumentando essa estatística, para que um dia não seja evangelizado lá fora, para poder voltar para a vontade do Senhor. Porque você imagina você ser evangelizado? Porque eu imagino, se é triste para nós que vai chegar lá e vai evangelizar e ver que o camarada ou a abençoada já era do caminho. Se é triste, imagina para a pessoa, porque aí você começa a falar de Cristo, a pessoa já desaba em choro, porque começa a pensar, poxa, um dia eu estava lá, um dia eu estava servindo, um dia eu estava adorando, um dia eu estava buscando. Então Deus colocou uma palavra no meu coração para pregar, não para quem não está aqui, mas para quem está, para que um dia não esteja lá, para que um dia não saia, para que não aumente essa estatística. Por isso, o título da mensagem que Deus colocou no meu coração é esse: não ceda às pressões das circunstâncias da vida. Não ceda às pressões das circunstâncias da vida. O texto que eu quero compartilhar com os irmãos está lá no Antigo Testamento, primeiro livro de Reis, capítulo 19. Por gentileza, primeiro livro de Reis, capítulo 19. Texto bem conhecido.
Todos acharam? Primeiro livro de Reis, capítulo 19, diz assim a palavra do Senhor. Ora, a minha tradução é Almeida contemporânea, tá? Então talvez esteja um pouquinho diferente, mas a CF ainda chega a ficar um pouquinho próximo dela, mas os irmãos vão compreender. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo que Elias havia feito, e como matar a espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se até amanhã, a estas horas, eu não fizer com a tua vida como a de um deles. Elias teve medo e correu para salvar a sua vida. Quando chegou a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminho de um dia. Chegou, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitando-se dormiu debaixo do zimbro. De súbito um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Ele olhou e viu a sua cabeceira, estava um pão cozido sobre brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. O anjo do Senhor voltou segunda vez, tocou e lhe disse: levanta-te e come, pois muito longo te será o caminho. Levantou-se, comeu e bebeu. Com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E lhe veio a palavra do Senhor dizendo: que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei, e agora estão tentando matar-me também. Disse-lhe Deus: vem para fora e põe-se nesse monte perante a face do Senhor, pois ele vai passar. Então um grande e forte vento fendeu os montes e despedaçou as penhas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz calma e suave. Ouvindo a Elias, envolveu o rosto na capa e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Então lhe veio uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei, e agora estão tentando matar-me também. Disse-lhe o Senhor: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, unge a Azael, rei sobre a Síria, e Jeú, filho de Nimsi, ungirás sobre rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar da espada de Azael, Jeú matará, e quem escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos
que não se dobraram a Baal, e toda boca não o beijou. Oremos, feche os teus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui estamos, Senhor, e ouvimos a Tua palavra. E o Senhor quer nos falar nessa noite para não cedermos às pressões das circunstâncias da vida, que são várias, de muitas formas, de muitas maneiras. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem a liberdade, quebra agora toda dureza de coração, todo impedimento, tudo aquilo que vai impedir. Senhor, já impeça já, Senhor, Satanás, de roubar a Tua semente, que é a Tua palavra. Então, Pai, em nome de Jesus, faz a Tua obra. O Senhor faz melhor do que homem, melhor do que ninguém. Faça a Tua obra por intermédio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Eu achei interessante, amados, um dos significados, ou alguns significados da palavra ceder, né? Isso no dicionário português mesmo, da língua portuguesa. Ceder significa deixar de possuir resistência. Então, quando eu falar o significado da palavra ceder, você para e pensa assim, ó: e se eu cedo às circunstâncias ou às pressões das circunstâncias? Eu sei que as circunstâncias, ela tem nome. Cada um pode estar passando a mesma circunstância, ou muitos irmãos podem estar passando por circunstâncias diferentes, mas ela tem nome. E as circunstâncias, ela pressiona. E se as circunstâncias pressionam, a gente pode ceder ou não. E olha só, ceder significa deixar de possuir resistência. Então, se você ceder, você está deixando de possuir resistência. Isso é um significado simples. Ceder significa ser algo de deslocamento ou alteração. Então entenda, quando você cede às pressões, você está sendo deslocado de uma posição onde Deus te colocou. Está acontecendo uma alteração daquilo que Deus fez para a sua vida. Deus te colocou nesse caminho e você cede às pressões, você é deslocado. Ceder significa ser algo de deslocamento e alteração. Ceder significa aceitar a derrota. Ceder significa aceitar a derrota, sucumbir. Então, quando você cede às pressões das circunstâncias da vida, você está aceitando a derrota. Aí você vai sucumbir. Ceder significa deixar de ser intenso. Isso mais me chamou a atenção. Ceder significa deixar de ser intenso. Agora você pega essa palavra de deixar de ser intenso e lembre do profeta Elias, o que ele era e o que nós lemos. Perceba se Elias não está cedendo às pressões das circunstâncias da vida dele naquele momento. Se ele não estava deixando de ser intenso, olha o que ele era e olha o que ele está vivendo no capítulo 19. Talvez você pergunte assim: pastor, mas Elias, o tão conceituado Elias, um dos profetas mais emblemáticos da palavra de Deus, é Elias. Elias quase cedeu às pressões das circunstâncias. Sim, Elias, ele mesmo, aquele que anunciou que não iria chover e não choveu, esse sim quase cedeu. Elias, que disse não vai chover e não choveu, e ainda ele disse não vai chover segundo a minha palavra, não que ele estava passando por cima da palavra de Deus,
mas que ele estava sendo boca de Deus ali naquele momento, porque uma coisa é você falar a palavra de Deus e outra coisa é você ser boca de Deus. Ele estava sendo boca de Deus e ele falou assim: ó, não vai chover segundo a minha palavra. Não choveu. É esse Elias que está cedendo aqui às pressões das circunstâncias da vida. Aquele que pediu para que descesse fogo e o fogo desceu. É ele sim, esse mesmo que estava cedendo. Aquele que derrotou os profetas de Baal, os profetas de Azera, capítulo anterior. Esse está cedendo aqui. Ele está cedendo. Aquele que apareceu no monte da transfiguração, juntamente com Moisés, e naquele monte estava Jesus sendo transfigurado, Tiago, Pedro e João. Esse que apareceu lá. Só que aqui ele está cedendo às circunstâncias, às pressões das circunstâncias da vida. Mas eu estou dizendo tudo isso para confirmar aquilo que Tiago disse. Tiago, irmão de Jesus, que nós falamos no domingo passado. Tiago escreveu o que na sua carta? Capítulo 5, versículo 17. Ele disse o que? Que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Tiago escreveu lá na frente que Elias era semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, sujeito aos mesmos sentimentos. Então essa palavra, para não ceder, não é para o crente chegar aqui e falar: não é para mim essa palavra, porque eu sou pastor, porque eu sou evangelista, porque eu sou diácono, porque eu sou levita, porque eu toco, porque eu faço a obra. Não tem super crente, não existe. Todos nós somos sujeitos aos mesmos sentimentos de Elias. Todos nós. Todos nós estamos sujeitos a sofrer as pressões da vida. Pensa que é fácil? É fácil, pastor. Chegou o diagnóstico, aí é a crise que bateu na porta, é aquela tempestade que se levantou de repente. Assim, Jesus não falou assim: ó, vamos para o outro lado da margem, entra no barco e vão, está tudo calmo. De repente levantou a tempestade, e você vive um dia após dia, as coisas estão indo bem, mas de repente vem, de repente a tempestade vem, chega, e quando chega começa a pressionar, você começa a sentir as pressões, começa a te pressionar. E se pressionou Elias, não vai pressionar a minha vida e a sua? Não vai pressionar? Será que não vai pressionar? Eu fico imaginando, para começar, se camarada chamado Elias, um dos profetas mais emblemáticos da Bíblia, ele já começa a exercer o seu chamado e o seu ministério sob pressão. Já parou para pensar? Você ser chamado por Deus, Deus colocar sobre a sua vida uma responsabilidade para você exercer uma obra, um ministério, um chamado, só que você já começa a exercer esse ministério, esse chamado sob pressão, porque ele começa a exercer o seu chamado profético debaixo de dificuldade e de luta. Era dificuldade política, era dificuldade espiritual, era dificuldade social, tudo isso junto. Dificuldade política, o rei era Acabe, a rainha era Jezabel, terríveis. Dificuldade terrível, idólatras. Dificuldade espiritual, o povo cada vez mais inclinado e aprofundado na idolatria. Dificuldade social, tempo de fome, de seca, tempo de falta, tempo de não ver as coisas frutificando.
tempo de você plantar e não ver as coisas vingando. É assim que você vai começar a exercer o ministério. Já parou para pensar? Muitas vezes a gente fala o quê? Senhor, me chama para a obra, mas eu quero que as coisas estiverem tudo bem. Quem disse que Deus vai te chamar quando as coisas estiverem tudo bem? Eu me lembro quando eu estava meditando sobre isso aí, eu lembrei de quando Deus colocou sobre a nossa vida a incumbência de dar continuidade na obra, depois que Ele recolhe o nosso pastor Paulo. Pensa que é fácil você reconduzir uma igreja depois da perda do seu pastor? Pensa que é fácil? Pensa que é fácil? Conduzir uma igreja depois da perda do pastor? Não é fácil. Então você já tem pressão. Eu poderia ceder. Poderia. Aí quando não, cara, passou o ano 2019, passou 2019, chega 2020, que vem pandemia. E nós sofremos as consequências da pandemia até hoje. De vidas que não retornaram mais, de vidas que se aprofundaram na fraqueza espiritual, que não quiseram mais buscar a Deus. Até hoje a gente sofre as consequências dessa pandemia. E as pressões, né? Então assim, você já começa o ministério já sofrendo pressões. Assim foi na vida do profeta Elias. Ele já começa o ministério sofrendo pressões. Talvez você esteja fazendo o teu ministério sob pressões, realizando o teu ministério sob pressões da vida. Não ceda, não ceda. Porque se você ceder, você vai estar assumindo: eu sou um derrotado e eu vou sucumbir. Só que não foi para isso que o Senhor te chamou. E a prova está na palavra de Deus. A prova está no que Ele fez com Elias. E o que Ele fez com Elias, Ele pode fazer com a nossa vida e pode fazer com esses que estão parados aí fora. Eu creio que Deus pode fazer com eles. E Deus pode usar a nossa vida como luz para levar essa palavra, esse evangelho para essas pessoas e restaurá-las em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Eu creio nisso. Nós percebemos aqui que Elias, no capítulo 19 aqui, você percebe a palavra do Senhor dizendo, né? Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como matar a espada todos os profetas. Eu não disse que o tempo era difícil politicamente falando? Você tem o rei Acabe, que reinou em Israel 22 anos. E não só reinou 22 anos, andou pelos caminhos errados de Jeroboão, se afundou na idolatria. E aí quando pensa, não, acho que esse camarada ele vai arrumar uma mulher sábia do seu lado. Uma mulher sábia vai dar uma correção nele, né? Não, infelizmente tem do lado alguém pior do que ele. E é difícil quando a gente tem do lado alguém pior do que nós. Aí vai ter aquela luta, vamos procurar melhorar aí, você vai ver esforço dentro do casal. Aí, meus amados, quem ele tem do lado? Jezabel significa filha de Etbaal, idólatra. O que ela fez? Ela conseguiu fazer com que o povo, por isso que espiritualmente o negócio estava ruim, ela fez com que o povo se afundasse cada vez mais na idolatria. Ela estava conduzindo o povo para a idolatria. Ela estava conduzindo o povo para a perdição. Por quê? Porque também ela tinha do lado um homem que não sabia exercer o sacerdócio dentro de uma família, dentro de uma casa, dentro de um casamento. Dentro do casamento existe o sacerdote do lar.
E não é um sacerdócio para mandar dentro de casa, para ser machista com a mulher, para falar, não, tudo é eu, não. É para saber que ele é o sacerdote, mas ele tem do lado uma auxiliadora, e entender que ela caminha com ele. Mas ele não entendia isso, Acabe não entendia isso, porque aqui fica claro que quem mandava aqui no casamento, né? Fica claro aqui quem mandava, né? É só você ver nos capítulos adiante o que essa tal de Jezabel fez na questão da vinha de Nabote. É só você ver o que ela fez. Mas aí Acabe, depois de uma derrota grandiosa, que derrota foi essa? Conhecemos capítulo 18, os profetas de Baal, o Monte Carmelo. A derrota foi uma tremenda de uma derrota. Foi uma tremenda de uma derrota. Chega em Jezabel e fala tudo para ela, foi o que nós lemos. Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo que Elias havia feito e como matar a espada todos os profetas. Falou para ele: ô Jezabel, deixa eu te dizer uma coisa. E Jezabel não tinha nada de flor, né? Ô Jezabel, deixa eu te falar uma coisa. Esse camarada aí chamado Elias, ele matou todos os profetas. Ele acabou com os profetas. Ele invocou o Deus dele lá e o Deus dele respondeu. Os profetas de Baal não conseguiram, não foram capazes de fazer nada. Os profetas de Azera também não fez nada. E o povo viu, e eu vi também, o povo viu. Jezabel, o que nós vamos fazer, Jezabel? Eu imagino Jezabel dizendo assim: olha, peraí, o nosso Deus está sendo afrontado desse jeito, então o que eu vou fazer? Eu vou atrás desse homem, eu vou acabar com esse homem. Então Jezabel, versículo 2: então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer: assim me façam os deuses, e outro tanto, se até amanhã, a estas horas, não fizer com a tua vida como a de um deles. Chegou a mensagem. Jezabel poderia mandar a carruagem, mandar o exército inimigo para lá pegar Elias e acabar com ele. Ela mandou um mensageiro. Ela é astuta, ela é maligna, ela é perversa. Então ela tinha algo por trás. Eu não vou acabar com ele assim. Eu quero algo, eu quero fazer algo com ele. Eu quero que o povo inteiro, eu quero que o povo veja. Ela é maligna. Ela manda um mensageiro. Só que a palavra do Senhor vai dizer o que aqui no versículo 3: Elias teve medo e correu para salvar a sua vida. Quando chegou a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Elias teve medo. Agora me fala, quando você cede às pressões, o que vai sobressair sobre a sua vida é o medo. E não é o medo natural que foi dado por Deus dentro das nossas emoções naturais. Não é esse medo. É esse tipo de medo aqui que é prejudicial. É o medo que te para. É o medo que te faz esquecer o que Deus já fez na sua própria vida. Porque nesse momento nem parecia ser o mesmo Elias do capítulo 18. Então quando o medo está dominando a sua vida, você esquece de como você era antes. Para pensar, as pressões das circunstâncias estão vindo sobre a sua vida. Só que o medo está te dominando tanto que você já esqueceu o quanto você já foi usado por Deus lá atrás. Você já esqueceu o quanto você foi bênção na mão de Deus lá atrás. Você já esqueceu o quanto você foi usado por Deus, usada por Deus
Esse é o medo prejudicial. Ele está fazendo você esquecer o que Deus já fez na sua vida e através de você. Elias esqueceu. Esse medo fez Elias esquecer do que aconteceu lá no Monte Carmelo. Como que pode? Como que pode esquecer do que Deus fez através da sua vida? Mas o medo fez isso. Quando você está cedendo às pressões, o medo faz isso. O medo faz dessa forma. Esse medo é prejudicial. Esse a gente ora para cair por terra em nome de Jesus. Se você está sentindo esse medo, é porque as pressões, você está quase cedendo essas pressões, dessas circunstâncias que chegou na sua vida. Eu sei que você não pediu para chegar na sua vida, eu sei que você não pediu para vir, mas Deus permite acontecer, e tem coisas que Deus permite acontecer na nossa vida, para o nome dele ser glorificado. Glória a Deus. Eu creio nisso. Tem coisas que Deus permite chegar na nossa vida para o nome dele ser glorificado. Você não pediu para chegar, mas uma coisa é que você não pode pedir a ação de Deus. Chegou, não ceda à pressão, não ceda, porque se ceder o medo vai tomar conta, e se o medo tomar conta, você esquecerá do que Deus já fez na sua vida. Porque Elias esqueceu do Monte Carmelo, esqueceu de como Deus usou, esqueceu que ele falou, manda fogo, e o fogo veio. Esqueceu. Elias teve medo e correu para salvar-se a sua vida. Quando chegou a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali seu moço, o seu ajudante, que aqui não fala o nome, alguns vão dizer que é Eliseu, aqui não fala o nome. Deixou o seu moço. Perceba quando você está cedendo às pressões das circunstâncias da vida. Olha só a atitude que a gente toma. Essa de Elias, que ele fez, deixou o seu moço. Olha lá, ele saiu de Jezreel. Ele teve medo, correu para salvar sua vida. Quando chegou a Berseba, ou seja, ele saiu de Jezreel, chegou a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. E o versículo 4 diz: ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, foi sozinho, deixou o seu moço em Berseba e foi para o deserto sozinho. Então, quando você está cedendo às pressões das circunstâncias da vida, sabe qual é a primeira atitude que você vai fazer? É querer se isolar, é querer ficar sozinho, é não querer falar para ninguém, nem conversar. E muitas vezes nessa hora não é que você está sozinho, é para você ter alguém do lado, é para você ter pessoas sábias do teu lado para te dar um conselho bíblico, para te falar da palavra. Então não corra do aconselhamento, não fuja do pastor. Elias, ele deixou o seu moço em Berseba e fugiu para o deserto sozinho. Quer ficar sozinho. Só que Provérbios capítulo 18 vai dizer que é aquele que se isola, ele surge de si contra a própria sabedoria. Então não é algo sábio se isolar. O isolamento é a marca de quem está cedendo às pressões das circunstâncias da vida. Não se isole, não se isole, converse, nem que for para falar assim, vamos orar junto comigo, vamos orar junto comigo. Simples assim, mas não se isole. Tem pessoas que ainda querem o seu bem, sim. Pode ter milhares que não querem teu bem, mas ainda existe um pouco que quer o seu bem. E aqui nós estamos falando de igreja, nós estamos falando de igreja, nós estamos falando de irmãos. E cada um dos irmãos tem que desejar o bem do próximo, o bem do irmão. Glória a Deus. Obrigado.
Elias, ele teve medo, correu para salvar sua vida, deixou o seu moço em Berseba, e ele mesmo foi ao deserto, caminho de um dia, chegou e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Você percebe como uma pessoa está cedendo às pressões, né? Você percebe como a pessoa está cedendo às pressões? Você percebe? O medo domina ela quer se isolar, e aí diz que ele sentou debaixo de um zimbro, um tipo de arbusto que era grande, podia chegar na altura de 2,5 metros, 4 metros, mas de grandes folhas, ou de uma árvore que produzia uma bela sombra. E era muito bom naquele deserto poder estar debaixo de um zimbro. E ele esteve lá. Na hora que você está sentindo que as circunstâncias estão te pressionando, você vai orar. Que bênção, você vai orar. Olha, se você está ignorando na hora que você está cedendo, você está vendo que as pressões da vida estão te pressionando, você está sendo sábio. Só que você só não está sendo sábio se você estiver orando as mesmas palavras que Elias orou. O que Elias orou? Senhor, tira a minha vida. Quero morrer. Eu quero morrer. Se você tem dito para Deus esses dias, ou tem tido esse sentimento de morte, em nome de Jesus, caia isso por terra nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse sentimento de morte não vem do Espírito Santo de Deus. Não vem do Espírito Santo de Deus. Se você está desejando a própria morte, não é o Espírito Santo que está te colocando isso, não é Ele que está soprando no teu ouvido, não é Ele que está falando, não, como vimos no estudo, não é o Espírito Santo que está te falando. Se você está com esse desejo, para quê? Para que viver? Para que continuar vivendo? Uma das explicações de Elias estar cedendo a essa pressão aqui é isso. Uma das explicações é essa. Elias deve estar pensando assim: poxa, eu fui lá no Monte Carmelo, desceu o fogo, eles viram quem realmente é Deus, porque Deus, independentemente de circunstâncias difíceis, quando Ele quer mostrar que Ele é Deus, Ele mostra e ninguém pode impedir, mesmo diante de todo o cenário difícil que nós falamos aqui, cenário político, cenário espiritual, cenário social. Quando Deus quer mostrar que Ele é Deus, ninguém pode impedir. E mesmo nesses cenários, Deus mostrou que Ele é Deus. Então eu imagino Elias ali falando: Senhor, o Senhor usou minha vida naquele lugar, o Senhor usou minha vida, o fogo desceu, todo mundo reconheceu que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus. Todos reconheceram que só o Senhor é Deus. Aí Elias deve ter pensado: então Jezabel vai entender que só o Senhor é Deus, Acabe vai entender que só o Senhor é Deus. E se a liderança entender que só o Senhor é Deus, obviamente eles vão tentar levar o povo para entender que só o Senhor é Deus. Mas não. O que aconteceu? Ao contrário. O que aconteceu foi ao contrário. Acabe foi lá e falou para Jezabel. Jezabel, em vez de se render, se humilhar e entregar na presença de Deus, como foi dito aqui, entregar o coração e falar: Senhor, agora o Senhor é Senhor da minha vida. Não, ela ficou pior ainda. Ela se tornou pior ainda quis matar o profeta. Então eu imagino o tamanho da pressão psicológica, mental que Elias está passando agora. E agora essa pressão é uma pressão ministerial. E muitas vezes a gente tem essa pressão ministerial de falar assim: parece que o meu ministério não está dando resultado, parece que nada que eu faço está dando resultado, parece que eu prego
que vem, se você ceder, já sabe. Elias estava quase cedendo. Então eu entendo quando alguém chega e fala: olha, pastor, dá vontade de viver. Entender é uma coisa, aceitar é outra. Eu posso entender, mas não aceitar, porque Deus não te chamou para você querer a sua própria morte. Quando Ele decretar o fim, é Ele que decide. Quando Ele chamar a tua senha, é Ele que chamou, e ninguém pode pedir, mas não é você. E tem o engano de Satanás e a mentira dele, que ele tem colocado em muitos corações, porque quando estávamos evangelizando, um lá falou: a minha vontade é de morrer. E é quem um dia esteve pisando no altar. Por isso que Deus colocou essa palavra hoje, para quem está aqui, para que um dia não esteja lá, não seja das pressões hoje, para que lá na frente você seja usado nas mãos de Deus, você seja usada nas mãos de Deus, para tirar essas vidas das garras de Satanás. Você crê nisso? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ou é só chegar, sentar, ouvir e ir embora? Deus quer usar a tua vida, meu irmão e minha irmã. Deus quer usar a tua vida, meu irmão e minha irmã. Não ache que você não vale de nada. Não ache que você não pode. Não ache. Deus quer usar a tua vida ainda. E o principal motivo que Deus quer usar a tua vida é resgatar almas das garras de Satanás. Todo sentimento de morte caia por terra em nome de Jesus. Todo pensamento de morte caia por terra em nome de Jesus. Toda sugestão de suicídio caia por terra em nome de Jesus. Não vem de Deus, não vem do Espírito, não foi Deus que colocou isso. Tem coisas ainda para Deus fazer. Mas Elias, aquele grande Elias, ele disse para o Senhor: toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Você percebe? Eu quero morrer. Aí ele fala: porque eu não sou melhor do que os meus pais. E muita da pressão que muitas vezes a gente sofre é por isso, porque a gente está sempre querendo ser melhor do que outras pessoas. E Deus não te chamou para você ser melhor do que outras pessoas, é para você ser melhor do que você mesmo. Senhor, eu fui de um jeito ontem, eu quero ser melhor hoje. Eu não quero ser melhor do que outras pessoas, eu não quero ser melhor que o pastor, eu não quero ser melhor que outro, eu só quero ser melhor do que eu mesmo. E olha, Elias, eu sou melhor do que os meus pais. Ele mesmo, porém, foi ao deserto, versículo 5, e deitando-se dormiu debaixo do zimbro. De súbito um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Ele olhou e viu que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas, uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. O anjo do Senhor voltou segunda vez, tocou e lhe disse: levanta-te e come, pois muito longo te será o caminho. Levantou-se, comeu e bebeu. Com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Eu quero ficar aqui focando o significado do pão fresco, da água, do anjo que tocou. Eu só quero frisar uma coisa: aquele que estava cedendo às pressões, aquele que buscou o isolamento, aquele que desejou a sua própria morte, poderia ter um fim, mas Deus interveio com a sua graça para que
querendo um ponto final para a sua vida, mas quem decreta um ponto final para você sou eu, Elias. Elias, sou eu, não é você, Elias, sou eu. Você pode colocar algumas vírgulas na sua vida, mas o ponto final quem coloca sou eu. Elias, Deus usou o anjo para tocar em Elias não só uma, mas 2 vezes, e preparar um banquete para Elias. Um banquete aonde? No deserto. Porque quando estamos no deserto, Deus prepara um banquete para nós no deserto. Isso é graça. Isso é graça de Deus. É só a graça de Deus que prepara um banquete para nós no deserto. No pior momento da nossa vida, Deus ainda preparar um banquete de graça. E esse banquete de graça é perdão do Senhor, é perdão de Jesus Cristo sobre a nossa vida, é perdão, é só a gente assumir que a gente estava cedendo às pressões. Ele vai derramar perdão nessa noite, Ele vai derramar perdão em restauração e colocar a gente de pé novamente. Glória a Deus. Estávamos cedendo, Senhor, as pressões da vida estávamos. Levantou-se, comeu, bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o leme do monte de Deus. Esse é um dos 3 únicos jejuns de 40 dias na Bíblia, esse aqui de Elias. Mas o detalhe que o anjo tinha dito para ele: pois muito longo te será o caminho. Para aquele que estava querendo colocar um ponto final na sua própria vida, aí vem Deus e diz: tem muita coisa ainda para acontecer, tem muita coisa ainda para acontecer, longo te será o caminho. Está vendo como Satanás é mentiroso? É ele que está falando que já acabou, mas Deus está falando: ainda tem um caminho longo, ainda tem muita coisa ainda. Elias levanta, e Elias levantou. Elias levantou. Só que ele levantou e entrou onde? Elias entrou, versículo 9. Elias entrou numa caverna, onde passou a noite. Ele veio a palavra do Senhor dizendo: que fazes aqui, Elias? Elias, eu derramei graça sobre a sua vida. Eu preparei uma mesa no deserto no pior dia da sua vida, Elias. Eu te levantei, eu mostrei graça, eu te conduzi. Aí você me entra numa caverna, Elias. Você me entra numa caverna e muito crente está dentro da caverna, quer ficar lá. Quer ficar lá. E se esconde. E se isola. Quero o mínimo de conversa possível. Amém. Mas sabe que isso não trará bons resultados. O Senhor está querendo tirar crentes da caverna, para que não aumente a estatística lá na frente. Para que não aumente a estatística lá na frente. Entrou numa caverna, mas o Senhor disse: que fazes aqui, Elias? Olha a pergunta de Deus: que fazes aqui, Elias? É uma pergunta de Deus falando assim: Elias, que fazes aqui? Você está numa condição, numa posição que eu não quero você, Elias. Eu não quero você nessa posição, nessa condição. Que fazes aqui nesse posicionamento onde eu não te coloquei? Que fazes aqui no lugar onde eu não mandei você estar? Que fazes aqui, Elias? Você está numa posição onde eu te coloquei. Que fazes aqui, Elias? Aqui não é teu lugar. Esse estado não é teu lugar. O teu lugar é ser o bênção na mão de Deus, Elias. O teu lugar é ser usado na mão de Deus, Elias. Não é dentro da caverna. Não é dentro da caverna. É sendo usado na mão de Deus, onde quer que Ele levar a tua vida. Onde quer que Ele levar a tua vida. E onde Ele te levar, é ali que Ele quer te usar. É ali que Ele quer te usar. Então não fique dentro da caverna. Mas quando sair da caverna, já sai de lá arrumado, consertado, arrumando a casa, arrumando tudo, porque Deus vai te usar poderosamente.
Respondeu ele, Elias respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei, e agora estão tentando matar-me. Disse-lhe Deus: vem para fora e põe-te nesse monte perante a face do Senhor, pois ele vai passar. Então um grande vento forte fendeu os montes e despedaçou as penhas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz calma e suave, uma voz calma e suave. Deus pode falar no vento forte? Pode. Ele pode falar no terremoto? Pode. Ele pode falar no fogo? Pode. Mas não limite Deus. Ele pode falar do jeito que Ele quiser, até mesmo numa voz mansa e suave. Talvez você entrou na casa de Deus hoje esperando Deus falar no meio do fogo, Deus fazendo um rebuliço aqui nesse lugar, mas Deus está usando a palavra dele suave para falar o teu coração, manso, suave, pela palavra, calmamente. Não precisa aqui de estrelinha, não precisa aqui fazer o fogo, não precisa do eis que te digo, não preciso falar que Deus me deu revelação, eu não preciso falar que Deus me deu um sonho, uma visão sobre a sua vida. Não precisa, porque aqui Deus fala de jeito manso, suave, pelas escrituras, é pela palavra. É só abrir os ouvidos e ouvir. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça, porque não limite Deus. Não acho que Deus vai falar só no fogo. É o rei Pepe, é o rodo, é isso, e vão tirar, e vão fazer um milagre acontecer aqui, para Deus falar. Só assim que Deus fala. É só assim que Deus fala. Depois do terremoto, o fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz calma e suave. Ouvindo a Elias, envolveu-se o rosto na capa e saindo-se pôs-se à entrada da caverna. Então lhe veio uma voz que lhe dizia: que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui, Elias? Ainda está numa condição que eu não quero para você. Aí Elias entendeu. Ele foi e disse, mesmo repetindo as mesmas palavras que ele disse acima, no versículo 10, ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei, e agora estão tentando matar-me também. E qual é a resposta de Deus? Deus poderia dizer assim: tá bom, Elias, então já que você está me dizendo isso novamente, eu entendo o tamanho da sua decepção, Elias, com o sistema, com as situações, Elias. Eu entendo o tamanho da sua decepção, e muitas vezes no ministério a gente se decepciona com pessoas, a gente se decepciona com um monte de coisa, com falta de ajuda, com falta de empenho, com falta de dedicação, com falta de um monte de coisa. A gente se decepciona com fraqueza espiritual, com muitas coisas a gente se decepciona, com mornidão espiritual a gente se decepciona, com a falta de atitude, com a apatia a gente se decepciona. A gente se decepciona. Só que qual é a resposta de Deus? Você acha que Deus, por causa da nossa decepção, Ele vai chegar em nós e vai falar: tá bom, Elias, então continua aí do seu jeito. Tá bom, Elias, continua do jeito que você está e toca o barco. Você acha que Deus vai falar isso para nós? Não. Olha a resposta de Deus para Elias: disse-lhe o Senhor: vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco.
vai e volta pelo teu caminho. De onde você saiu, Elias? Vai e volta para aquela posição. Vai e volta. Não é aqui que eu te quero, Elias. Vai e volta. E quando eu falo vai e volta, é na condição a que você estava quando você era usado por Deus. Para não enterrar, para não parar, não ser das pressões, das circunstâncias da vida, Elias. Vai e volta pelo teu caminho. E olha o que Deus está falando aqui. Quando chegares lá, quando lá chegares, unge a Azael, rei sobre a Síria, e Jeú, filho de Ninzi, ungirás como rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profetas em teu lugar. Quem escapar da espada de Azael, Jeú matará, e quem escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca não o beijou. Deus falou assim para Elias: ó, volta, porque você vai ungir pessoas. Volta, porque você vai levantar pessoas. Volta, porque você vai fazer com que pessoas continuem a obra deles. Você, Elias, que queria parar, não, você não vai parar. Você ainda vai ser usado para tocar outras vidas. Você ainda vai ser usado para alcançar outras vidas. Então não ceda às pressões, das circunstâncias da vida, porque Deus ainda quer te usar. Nós falamos e estamos repetindo: Deus ainda quer usar a tua vida. Aleluia. Não ceda às pressões. Deus quer usar a tua vida. Volta lá, Elias. Faz a obra. Ele voltou e fez. Que os irmãos se coloquem de pé. Deus colocou essa palavra no coração, amados, porque talvez as circunstâncias da vida estão te pressionando tanto, que você já pensou em se isolar ou já está tomando a atitude de isolamento, que você está pensando em ficar aí dentro dessa caverna e não sair. Só que ainda tem coisas para Deus fazer em você e através de você, como nós falamos. Não ceda às pressões. Ouça a voz de Deus e siga a vontade de Deus para a sua vida. Não ceda. Deus ainda restaura ministérios. Deus ainda restaura ministérios. Aquele que queria a própria morte, Deus restaurou o ministério profético dele. Falou: volta lá e levanta pessoas. Eu creio na ação do Espírito Santo. Oremos. Pai querido e amado, em nome de Jesus, oramos a Ti, Senhor. Agradecemos a Ti, Senhor, pela Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, através dela faça a Tua obra. Senhor, através dela faça a Tua obra em nossa vida. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que toda mentira e engano de Satanás nós cremos cairá por terra nessa noite. Oh Pai, porque a Tua voz é mansa. Pai, porque Tua voz é suave. Nós cremos, Senhor, em nome de Jesus, que o Espírito Santo, da forma dele, está falando aos corações. Pai, que haja menos resistência. Mas que haja menos dureza, Senhor, para que a gente possa, Senhor, ouvir a direção do Senhor e ver, meu Pai, ainda ministérios parados voltando, Senhor, à ativa, ministérios parados voltando a realizar para o Senhor. Pai, em nome de Jesus nós oramos. Coloca as Tuas mãos, pedidos de oração, caderno de oração, baú de oração, vidas. Toca, Senhor, Tu és o Deus que restaura. Quantos Elias estão ali, Senhor, anotados? Quantos Elias estão dentro das cavernas? Toca, Pai, coloca Tuas mãos, restaura, manifesta o Teu poder, Senhor. Assim nós oramos e já Te agradecemos. Em nome de Jesus, louvemos e adoremos o nosso Deus.